Fala aí pessoal, nós estamos aqui em mais um vídeo aqui da nossa série do mês vocacional. Hoje a gente está aqui com a irmã Pia aqui no Lar Santo Antônio de Mantena. Ela vai estar contando um pouquinho da história dela, um pouquinho de como que ela descobriu essa vocação na vida dela. Irmã, muito obrigado, viu? Para mim é uma honra estar fazendo esse vídeo aqui com a senhora. Eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho como que isso surgiu na vida da senhora, né? Como que surgiu esse sentimento assim para a senhora estar buscando essa vida. Tá certo. Olá, tudo bom? Bom, então, a minha história começou, né? Quando eu tava andando na rua, aí tinha um buraco, eu caí e vim parar aqui dentro. Não, brincadeira. Brincadeira. A minha história começou, né, no desejo no meu coração quando eu tinha 15 anos e eu fui para um retiro de crisma. Até então eu não tinha vontade de ser, né, participar da vida religiosa, de ser religiosa. E aí, quando eu fui para esse retiro de crisma, teve um encontro que uma das irmãs, que estava lá como pregadora, ela ia fazer o voto perpétuo dela no dia seguinte. Então, o nosso catequista, na época, ele fez lá uma homenagem para ela, né? Botou o tapete no chão, fez para ela fazer a prostração, assim como se fosse só uma homenagem, né? Para ela sentir o que ela ia realmente sentir, né? No dia. Então, quando eu vi ela ali prostrada no chão e a gente tava segurando umas placas assim, né? Tipo, Jesus te ama, falando assim. E eu comecei a chorar muito. Eu não entendi o porquê que eu tava chorando tanto, né? E aquilo começou a mexer comigo, eu vendo ela ali, deitada no chão. E aí, isso ela já tinha conversado comigo, né? Falando, Deus lhe escolheu. Aí eu, gente, mas como assim? Deus me escolheu, eu quero ser mãe, eu quero ter filhos. Aí mal sabia eu, né? Que Deus realmente já tinha me escolhido desde ali. E aí então foi passando, né? Eu esqueci essa história, ficou só na minha mente e aí esqueci, fui viver a vida, né? E então aí eu terminei os estudos, também me formei como técnica de enfermagem e aí tava pensando em progredir, né? Queria também me tornar uma enfermeira e quem sabe futuramente até exercer a medicina, né? Estudar para medicina. Mas quando foi em 2019, quando foi a época da pandemia, que eu estava totalmente distante de Deus, eu tinha me distanciado bastante, não queria saber nem dele. E aí eu saía com meus amigos, bebia, fazia, né, as farras por aí. Sim. E aí então, quando foi em 2019, que quando começou a pandemia, que todo mundo começou a ficar isolado, né, no isolamento, a minha mãe, ela adoeceu, então eu fui a pessoa que tive que cuidar da minha mãe, né? Porque a minha mãe tava ficando bem mal, e aí então eu falei, Jesus, por favor, não me deixa adoecer que eu preciso cuidar da minha mãe. Então eu cuidei dela, e aí, novamente, aquele desejo, eu acho que, né, de estar sozinha com aquele encontro com Deus, né? Naquela crise, aquele deserto que todo mundo tava vivendo na pandemia. Então isso fez com que eu me aproximasse novamente do meu chamado, né? Então, eu passei esse período, comecei a me aproximar mais da igreja assim, né? Porque como tava na pandemia, então tava só tendo live, né? Fazendo as coisas. Aí então eu comecei a participar do texto do Frei Gilson, online, e aí comecei a me aproximar novamente de Deus. E esse desejo ele começou a surgir no meu coração, né? De forma mais forte. E aí foi quando eu vi o vídeo de uma irmã no Instagram, que aí ela falava, né? Sobre Nossa Senhora. E aí eu fiquei assim, gente, a minha vocação, né? Começou a arder de novo, cada vez mais no meu coração. E aí eu comecei a pesquisar sobre as ordens. Só que eu tava sentindo desejo no meu coração, mas eu não sabia o que era, né? Aí eu comecei a pedir a intercessão de Santa Terezinha também, que eu não conhecia ela. Então eu comecei a pedir a intercessão dela, conhecer mais ela, né? E aí foi quando eu entrei no Instagram e sempre aparecia a postagem de Irmã Teresa. Ela gravando o vídeo, aí tinha um vídeo dela lá que ela tava vestida de anjo. E aí o anjo fazia, ai meu Deus do céu, que vacilo. E aí toda vez quando eu entrava no Instagram, esse vídeo sempre tava lá. Toda vez. E eu nem seguia ela, nem seguia a comunidade também. E aí então foi quando eu fui, aí eu realmente decidi, eu falei, se eu vou mandar mensagem para ela. Aí foi quando eu mandei mensagem para a Irmã Teresa perguntando sobre o instituto, né? Como que funcionava.
E aí ela pediu pra mim ir, aí eu tô aqui até hoje. Essa fase da vida da senhora que a senhora falou que se afastou muito de Deus, né? Teve alguma coisa que aconteceu assim que gerou esse afastamento, que a senhora ficou revoltada com ele, vamos dizer assim? Foi mais em relação à juventude mesmo, né? Quando a Sim. gente é jovem, a gente acha que pode fazer tudo, né? Então, quando eu completei ali os meus 15 anos, que foi quando eu estava fazendo a crisma, aí eu realmente decidi que não queria mais. Sim. Eu não quero mais ir para a igreja, não quero participar da igreja. E ficava me questionando sempre, né? Será que Deus existe mesmo? Vinha aqueles questionamentos na minha cabeça, então acabou que eu fui me afastando, né, de Deus e aí fui só deixando de lado. Esse sentimento que a senhora tinha de casar, ter filhos, quando vira freira, né? Isso aí é fácil de desapegar desse sentimento? Acontece repentino assim, ou ele vem perdurando mais um tempo, né? Depois disso? Assim, né? O sentimento é, ele ainda continua no nosso coração porque a gente realmente vai casar, né? Sim. No final do ano, inclusive, eu e minhas irmãs vamos, né, professar os votos simples, e nós vamos casar com Cristo, né? E o desejo da maternidade, ele sempre tem que estar no coração de uma religiosa, né? Uhum. Porque nós vamos é, adotar os filhos de Cristo, né? Vamos ser ali a mãe, né? Uhum. Futuramente, as mães dos filhos de Deus. Então, esse desejo, ele continua no nosso coração, mas de uma forma diferente, né? Não humanamente, né? De ser mãe física, né? Mas ser mãe espiritual. Então, esse desejo, ele ainda continua em nossos corações, né? E o desejo de casar também continua porque é o maior sonho de uma religiosa, né? Poder casar e se encontrar com seu amado. E como que foi assim no ciclo seu de amizade, né? No ciclo familiar, quando você falou, né, que queria seguir essa vida? Ah, ninguém acreditou. O pessoal achava que eu tava ficando doida. A minha mãe, quando eu contei pra ela, né, eu falei, mãe, falei pra minha mãe e pro meu pai. Eu falei, eu quero entrar na vida religiosa. E aí a minha mãe olhou pra mim e falou, né? Tá ficando doida, menina? Isso não é brincadeira, isso não é coisa que se faça. Isso fica brincando com essas coisas. Aí eu falei, mas eu não tô brincando, eu tô falando sério, eu quero, né, entrar pra vida religiosa. Quero ver se é isso mesmo, quero fazer uma experiência, né? E o meu pai, por mais que ele seja muito calado, mas ele foi uma das pessoas que mais me apoiou, Uhum. né? Ele inclusive foi uma das pessoas que conversava com a minha mãe em relação a isso e falava assim, né? É, deixa ela ir experimentar, né? Ela vai ser feliz. Ele sempre me apoiou em relação a isso, mas a minha mãe, ela teve um pouco de resistência no início, né? Ainda tem um pouquinho, mas Deus vai mexendo, né? Você falou a questão da amizade na adolescência, né, que deu uma desviada um pouco, né? Perde muita amizade assim depois que vira freira? Perde. Mas eu ainda tenho uns amigos, né, que eram os amigos que eu era mais próxima, que eram os amigos que eu tinha na minha infância, né? Mas em relação a algumas amizades, né? Porque como você não tem o mesmo pensamento, você quer seguir um outro caminho, acaba se separando, né? Então eu perdi algumas amizades sim, né? Mas como o Paulo diz, né? Perder para ganhar, né? É até semelhante que acontece com a gente no matrimônio, né, habitual, né? É, é. Ô, irmã, e você tem alguma missão assim que você se lembra, né? Vocês fazem muita missão no decorrer dos tempos, né? Aqui em Mantena eu tô tendo a oportunidade de acompanhar algumas aí. Tem alguma missão assim que marcou a senhora nesse período que a senhora já tá aqui? A missão daqui do Lar Santo Antônio foi uma das missões que mais me marcou, porque realmente é você sair de si, né, para poder cuidar do próximo, né? E aí, em relação aos idosos, principalmente, que é pessoas que precisam, né, desse carinho, desse cuidado, desse cuido. E então, para mim, foi uma das missões que mais me marcou. Inclusive, eles falam muito com a gente, né? Até mesmo eles estando calados, eles falam muito e Deus fala através deles. E às vezes chega um idoso ali, aí vem falar com você. Ai, por que isso, aquilo? Aí você fica, gente, era o que eu tava perguntando para Deus. E acaba que Deus acaba falando através dele, né? Sim. Então, para mim, foi uma das missões que mais me marcou e que me fez sair de mim mesma, né? E que me faz sair de mim mesma todos os dias. A senhora é uma das irmãs mais animadas aqui, né, do grupo. O que que a senhora pode falar assim da questão dos jovens te mantendo aqui? Como que a senhora enxerga, né, o trabalho que eles fazem aqui? E qual a importância, né, que o jovem tem sim para evangelizar, né, uma cidade Uhum. e tudo? Inclusive, ontem a gente foi numa celebração
E aí tava escrito na camisa, né, dos jovens, assim, tinha 3 jovens na cadeira, no banco, perdão. E aí tava escrito assim: jovens, não tenhais medo de ser santo. Acho que é de São João Paulo II essa frase, né? Então, o que eu falo para os jovens de Mantena é realmente, jovens, não tenhais medo de ser santo, porque a santidade, né, Deus ele procura vocês para que realmente vocês possam alcançar outras e outras pessoas, porque a juventude ela é a porta para isso, né? Pela animação da juventude, né, um empolgamento. Então, o que eu tenho a dizer aos jovens de Mantena é: sejam corajosos, sejam firmes, principalmente aquilo que Deus chama vocês. Não tenham medo de se entregar, né, aquilo que Deus quer, que sonha para vocês. E não tenhais medo de ser santo. Vamos lá, falar que nem Santa Catarina, vamos tacar fogo nesse mundo. Irmã, fala um pouquinho sobre o Instituto em Adoração, né? A comunidade que vocês todos aqui fazem parte, né? Fala um pouquinho de como que é o trabalho lá e como que foi importante na vida da senhora. Na minha vida ele foi muito importante porque desde o início eu sempre tive essa vontade, né, de ajudar o próximo, né, de sair de si para poder ajudar. Tanto que eu fiz técnico de enfermagem, né, justamente para isso, para ajudar, né, mesmo que o pessoal falasse assim, né, mas o salário é tão pouquinho, mas eu queria sempre fazer, né, em relação ao amor mesmo, né. Então, uma das coisas que mais me chamou a atenção na comunidade foi realmente o cuido, né, o cuido com o próximo. Temos, inclusive, trabalhos, né, que cuidam de pessoas de situação de ruas, né, fazemos entrega de marmita, pão, comida, roupa, né, ajudar as crianças na maternidade. Então, isso quando eu vi, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que inclusive foi uma das primeiras missões que eu fui com as irmãs lá em Manaus, que era, na época, era Colo Quente, né, lá que tinha em Manaus, e aí eu fui, né, no hospital de criança lá em Manaus e fiquei super emocionada. Então, pra mim, assim, foi uma das coisas que mais me chamou, tipo assim, me impactou, né, em relação ao nosso instituto, muito forte também, que é a nossa missão, né, que é salvar almas para Deus, né, que é o mais importante, que é poder resgatar essas almas para Deus novamente, que se perderam, né. Sim. Então, para mim, foi o mais marcante, assim. Massa. Pra gente finalizar, irmã, passa uma mensagem, né, pro pessoal aqui de Mantena. O pessoal de Mantena gosta muito de vocês aqui, né, depois vocês chegaram aqui, a gente percebe, né, a acolhida que o pessoal tem com vocês. Passa uma mensagem que o coração de senhora mandar. Queria agradecer, né, ao povo de Mantena, ao pessoal tão amado, que vocês têm esse cuido conosco, né, as irmãs. Muito obrigado. Amamos vocês. Vocês moram no nosso coração. E queria realmente fixar mais uma vez, né, em relação à mesma pergunta que o senhor falou, né, dos jovens, né? Não só aos jovens, mas para todos, que nós não tenhamos medo de ser santo. E que aqui, essa cidade de Mantena, né, é uma cidade que Deus desejou e quis, né, que viéssemos para cá, para realmente ter esse cuido, esse amor. Então, não tenhais medo de ser santos. Sejam santos, sejam perseverantes, que no final tudo vai se encaixar devidamente com aquilo que Deus deseja do nosso coração. Top. Obrigado, viu, irmã Pia? Obrigado, saúde para a senhora. Sucesso sempre aqui na Amém. missão, no trabalho, viu? Que Deus continue abençoando sempre o trabalho de vocês. Essa foi a irmã Pia, seguindo aqui nossa série, né, do mês vocacional aqui de Mantena, com as irmãs beneditinas aqui do Lar Santo Antônio. Já que estamos falando de mês vocacional, né? Se vocês quiserem, né, tiverem esse desejo no coração de vocês de ingressar na vida religiosa ou na vida leiga, né, segue aqui algum lugar que ele vai botar o link. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. Do nosso Instagram, em algum lugar. Mandem mensagem, né, para nós, para conversar. Nosso instituto, ele não é só de vida religiosa, mas ele também tem a vida leiga, né, que é a vida secular. Então, se vocês tiverem esse desejo de, né, participar cada vez mais, né, se entregar mais a Cristo, mandem mensagem para saber mais sobre o nosso instituto e falem conosco. Toda sexta-feira teremos adoração na nossa casa, São João Evangelista, a casa dos filhos amados. E vocês são muito amados. Obrigado, viu? Obrigado a todo mundo. Obrigado pela audiência.